Uma das vantagens que nós temos ao trabalhar com linguagem Assembly é que existem algumas instruções que dão acesso para a gente diretamente aos bits de alguns registradores do microcontrolador. Então, quando a gente trabalhava com aquelas instruções SBI, por exemplo, a gente estava setando diretamente o bit 1 de um determinado registrador. Ou então, quando a gente usava aquele SBIC ou SBIS, a gente estava testando diretamente um bit de um determinado registrador. Infelizmente, isso não existe na linguagem C. Aqui no compilador que nós estamos trabalhando, que é o XC8, mas dentro do XC8 está lá o GCC-AVR, né, que é o compilador base que a gente trabalha, ele não tem acesso direto aos bits do microcontrolador AVR. Isso causa aí alguns problemas. Por exemplo, se eu quero fazer a leitura de apenas um bit, de apenas um pino do microcontrolador para saber se um botão está pressionado ou não, ou se eu quero fazer o acionamento de apenas um bit de um port inteiro sem prejudicar os outros, né? sem necessariamente modificar um outro bit, então isso acaba sendo um pouquinho mais chato na linguagem C. Para que a gente possa fazer isso aí de forma bem coerente, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada máscara de bits, tá bom? Então a gente vai trabalhar com operações lógicas, operação OR, e, XOR e inversora, né, e NOT, para que a gente possa isolar os bits que nós queremos manipular aí de alguma forma. Ou seja, sempre que eu quiser manipular para setar um bit, para ligar um bit, eu vou trabalhar aí com uma lógica OR. Sempre que eu quero zerar um bit, apagar um determinado bit, eu vou usar uma lógica E. Se eu quero inverter um determinado bit, eu vou usar a lógica XOR. E se eu quero fazer a lógica inversa de um determinado bit ou byte, eu uso a inversora, que é esse símbolozinho aqui, que é o TIL. Okay? Então aqui eu dei alguns exemplos e também fiz uma planilhinha no Excel que talvez facilite um pouquinho o entendimento de vocês. Então vamos vir aqui, o primeiro exemplo. Eu tenho uma determinada variável, x, tá? Esse x aqui ele pode ser um port, pode ser um registrador, tanto faz, tá bom? E ele possui esse valor aqui em binário, 0101 0010, tá ok? Porém, eu quero ativar apenas o bit 0. Nesse primeiro exemplo, eu quero simplesmente ativar o bit 0. Para ativar o bit 0, eu não quero mexer em nenhum outro bit, eu quero manter exatamente do jeitinho que está aqui, ó. Só quero mandar esse último aqui, esse primeiro, na verdade, para nível lógico 1, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a própria variável e vou fazer uma lógica OR com esse valor. Esse valor nós chamamos de máscara, tá? Então, como que isso funciona? Esse valor em binário é totalmente zero, só que o primeiro bit está em 1. Quando eu faço uma lógica OR entre os dois, olha o que vai acontecer. Esse é o valor atual de x, beleza? E essa aqui é a máscara. Quando eu faço uma lógica OR entre esses dois, eu vou fazer uma lógica OR bit por bit. Dá uma olhada aqui, ó. 0 ou 1 não é 1. Então o resultado vai ser 1. 1 ou 0 é o que está aqui, ó, é 1. 0 ou 0 é 0. 0 ou 0 aqui é 0 de novo. 1 ou 0 é 1 de novo. Observa que numa lógica OR, quando eu tenho 0, o que prevalece como resultado é o valor da nossa variável. Porém, se eu tenho o 1 aqui, o que prevalece como resultado é 1, porque é uma lógica OR. E esse resultado eu jogo na própria variável. Está vendo que esses primeiros valores eles permaneceram intactos, eles estão iguaizinhos. Porém, o primeiro bit foi setado. Isso poderia acontecer para qualquer outro bit que eu queira setar aí também. Beleza? No caso, se eu quiser apagar um determinado bit, eu vou fazer o contrário, uma lógica inversa, utilizando a lógica E. Então, novamente, eu tenho aqui o registrador, o valor x, né, esse valor fixo que eu coloquei aqui em cima, só que eu quero apagar, eu quero mandar 0
para os bits 4 e o bit 6. Então, observa que eu vou usar uma máscara aqui, ó, um valor fixo, uma constante, com esse valor aqui, ó, apenas com os bits 4 e 6 em 0. Ó, bit 6 em 0 e o bit 4 em 0. De resto, eu mantenho 1. Por que eu tenho que manter em 1? Ó, vamos ver a operação. Aqui eu tenho o valor atual de x e aqui eu tenho a máscara que eu estou usando. Então, o que vai acontecer? Ó? 0 e 1, todo valor e1 vai ser aquele valor. Então, nesse caso, ó, 0 e 1 vai ser 0, manteve o valor atual de x. 1 e 1 vai ser 1. 0 e 1 continua sendo 0. 0 e 1 continua sendo 0. Opa, chegamos no bit que nós queremos zerar. Ele está em 1, não está? Só que na minha máscara eu coloquei 0. Se na máscara está em 0, não interessa o que eu tenho no x. Qualquer coisa E0 vai ser 0. Qualquer coisa E1 vai ser qualquer coisa. Tá bom? Ó? Então, os dois bits que eu coloquei na máscara, o valor 0, zeraram. Então, ó, 1 é 0, é 0. Porém, os demais permaneceram intactos, com o mesmo valor que já estava lá no valor de origem. Beleza? Eu fiz aqui uma planilhinha no Excel justamente para ilustrar isso. Então, eu tenho aqui, para apagar um bit, eu utilizo lógica AND. Para ligar um bit, eu utilizo lógica OR. Eu tenho, inclusive, a tabela verdade de cada uma delas aqui, né? Então, no caso de uma lógica AND, esse é o valor do meu registrador atual, esse é o valor da máscara e esse é o resultado. Digamos que o meu registrador esteja com valores intercalados. 1, 0, 1, 0, 1, 0 e 1, 0. Tá? Então, esse é o valor que eu tenho. Aqui eu coloquei ele em binário, em hexa e em decimal, só para ilustrar um pouco de forma melhor. E eu quero apagar esses bits em 1 aqui, ó. Mas eu quero manter esses que estão em 0 em 0. Tá? Então, eu quero apagar o bit 7. Então, para apagar o bit 7, eu coloco 0 na máscara. Esse aqui eu quero manter ele em 0. Então, eu coloco 1. Esse aqui eu quero manter em 1. Então, eu coloco 1 também. Esse aqui eu quero apagá-lo. Ele já está apagado, mas digamos que eu queira apagá-lo, então eu vou colocar em 0. Aqui eu quero manter em 1, coloco 1. Aqui eu vou manter em 0. E aqui eu quero manter, e aqui eu quero manter também. Então, observe o seguinte, ó. Sempre que eu coloco o bit da máscara em 1, ele mantém o valor que está no registrador. Então, nesse caso, ó, aqui está em 1, correto? Que é o valor da minha máscara. E o valor do meu registrador, da minha variável, também está em 1. Se eu colocar 0, ele vai para 0. Se eu colocar 1, ele vai para 1. O resultado sempre vai ser definido pelo valor do registrador. Porém, quando eu coloco 0 na máscara, o resultado não vai ser definido pelo registrador. Porque, independentemente do valor que eu colocar aqui, qualquer coisa e 0 vai dar 0 aqui, ó. 1 e 0 dá 0. 0 e 0 dá 0. Não interessa. O bit que eu colocar em 0 na minha máscara, utilizando uma lógica AND, vai ser 0. O bit que eu colocar 1 na máscara vai ser definido pelo registrador, vai ser o valor atual do registrador. Da mesma forma, a mesma coisa acontece quando eu utilizo a lógica OR. Então, eu vou colocar aqui um valor qualquer, né? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. E vou colocar uma máscara para setar esses bits aqui que estão apagados. Então, se eu quero setar, basta eu colocar o valor 1 naqueles bits que eu quero setar. Tá vendo? Então, eu coloquei 1 e 1 aqui. E o resto eu vou deixar em 0. E o resultado deu assim, ó. Esses dois bits que estavam em 0 agora estão em 1. Observa que não interessa o valor do registrador nos bits que eu coloquei 1, nesse caso aqui, ó. Ele sempre vai ser 1, tá vendo? Diferente dos valores que estão 0 na máscara. Quando eu tenho 0 na máscara, eu venho aqui e coloco 0, resultado é 0. Venho aqui e coloco 1, resultado é 1 também. E se usar uma lógica XOR,
nós temos a inversão dos valores. Então, no caso, se eu tenho dois valores iguais numa XOR, eu tenho resultado 0. E se eu tenho valores diferentes numa lógica XOR, eu tenho resultado 1. Então, isso aqui é muito bacana para a gente usar para fazer inversão de pinos nos nossos programas. Se eu tenho 0 e 0, resultado é 0. Se eu tenho 1 no registrador e 0 na máscara, eu inverto. Se eu tenho 1 na máscara e 0 no registrador, também eu inverto o valor que está aqui. E se eu tenho 1 e 1, o resultado também é 0. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu montar um exemplo lá no MPLAB para vocês. Voltando aqui na aula, para a gente poder facilitar um pouquinho na hora de fazer o programa, em vez de usar sempre essa notação aqui, que é possível na linguagem C, nós podemos trabalhar também com esses operadores, que são os operadores de deslocamento de bits. Então a ideia é, esse maior aqui, tá? Esse valor aqui é deslocado x número de casas para a direita, e menor, ele desloca esse número x vezes para a esquerda, x bits para a esquerda. No que isso vai ajudar a gente? Vamos colocar aqui, ó, as notações que nós vamos trabalhar em linguagem C. Se eu quero alterar, acionar o bit 5 do meu port D, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, port D, ou, como é acionamento de um bit, né, ou igual a 1 deslocado 5 vezes para a esquerda. O que ele fez aqui? Ó? Ele deslocou esse valor 1 5 bits para a esquerda. Então ele ficou alocado no bit 5 do port D. É a mesma coisa que a gente fazer isso daqui. Ó. Port D igual a port D ou 5 casas para a esquerda. A gente setou apenas o bit 5 do port D. A mesma coisa a gente pode fazer para desligar um bit. Mas tem que tomar cuidado que para desligar a gente tem que usar a lógica 0, não pode usar a lógica 1, é o contrário. Então a gente usa aqui, ó, port D, E comercial, que é a lógica E da linguagem C, till 1 deslocado 3 casas para a esquerda, se eu quero desligar o bit 3. Por que eu preciso usar esse till? Porque eu estou deslocando o 1 3 casas para a esquerda, só que o 1 é para setar um bit. Eu quero transformar esse 1 em 0 e todo o resto em 1. Então eu uso esse tillzinho aqui, ó, na frente. Beleza? Com isso, eu faço com que apenas esse bit aqui seja 0 dentro do byte inteiro. E a mesma notação eu usando dessa forma aqui. Você pode escolher do jeito que você achar melhor na hora de programar. E para finalizar, quero fazer um teste de bit aí para saber se um botão está pressionado ou não. E novamente eu vou utilizar a máscara. Então nesse caso eu vou usar uma lógica E, perguntando se um determinado bit é 1 ou se ele é 0. Mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Então aqui, por exemplo, eu utilizo uma inversora na frente, isso aqui é um inversor lógico, para que a gente possa retornar verdadeiro quando um botão está em 0, no caso, quando eu utilizo um resistor de pull-up. Por quê? Eu estou fazendo uma lógica entre o registrador port C, o valor atual do port C, por exemplo, e o valor 1 deslocado 3 casas para a esquerda, ou seja, o bit 3 do port C. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma comparação com o bit 1. Só que se você lembrar das aulas anteriores, o botão pressionado ele é 0, ele não é 1. Então a gente tem que fazer uma lógica inversa. Quando ele for 0, essa condição tem que ser verdadeira. Então a gente coloca essa inversora lógica aqui na entrada desse if. Então o que ele vai retornar aqui para mim? Ó? Ele pode retornar dois valores. Ou ele retorna verdadeiro, que nesse caso seria o 0, mas ele vai entrar no if caso isso seja verdadeiro, então não precisa falar exatamente de valores. Quando ele for verdadeiro, significa que o botão lá do bit 3 está pressionado. Porém, quando ele for falso, quando o botão estiver solto, ele retorna qualquer outro valor. Ele não retorna 1, ou 2, ou 3, ou 0. Então, por isso que é importante nos nossos testes
não ter nenhum vínculo com valores constantes aqui. Por exemplo, se porte C tal igual a 1, por exemplo. Isso vai acabar prejudicando a nossa lógica. O importante aqui é, se o porte C e esse valor for verdadeiro, o botão está pressionado. Se for falso, o botão está solto. Acabou. Então a gente sempre trabalha com uma lógica semelhante a essa daqui. E aqui eu coloquei uma tabela, né, com um quadro, com um resumão aí de todas essas operações que eu acabei de mostrar. Então aí tem como eu ativar um bit, então essas são as notações possíveis para ativar um bit, desligar um bit, inverter, né, ou complementar um determinado bit, e por fim testar se um bit é diferente de 0 ou se ele é igual a 0. Beleza? Galera, a partir de agora, nós vamos fazer mais 1 ou 2 laboratórios para testar essas lógicas, né, que eu montei aqui para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Ok? Não percam as próximas aulas para que você possa praticar um pouquinho mais esse conceito.